Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. A 13ª edição do Medinesp, o encontro entre médicos e profissionais da saúde espíritas, aconteceu entre os dias 8 e 10 de junho, na cidade de Vitória do Espírito Santo. O evento acontece a cada 2 anos no Brasil e sempre com o intuito de discutir, apresentar e divulgar pesquisas e estudos sobre a saúde humana e a espiritualidade sob o ponto da doutrina espírita. Nós vamos no programa de hoje conferir mais uma conversa que tivemos com palestrantes do evento e desta vez com o psicólogo e escritor Rossandro Klinge. E se você gosta de assistir conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal, curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo, as suas sugestões de temas que gostaria de ouvir e compartilhe o link com os seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Evangelização. Quando o Senhor já estava na cruz, entre os dois companheiros, via seu amado povo de Israel, com alguns soldados romanos, em perturbação, sem rumo e sem paz, a ouvir a multidão gritar, crucifica, brindando a presença de Barrabás. Ele exclama, perdoa-nos, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Houve tumultos, houve fortes tumultos. Muitos pronunciavam imprecações, parecia que o ambiente se conservava de repente. Em doloroso silêncio, era talvez o perdão do céu que chegava. No entanto, alguns dias antes, com alguns amigos, foi feitas perguntas. Com alguns amigos, foi feitas perguntas. E indagou-lhe, e Pedro indagou-lhe, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão? 1, 2, 3 ou 7 vezes? Respondeu-lhe o Senhor, não te digo que perdoe 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Os discípulos se entreolharam em observação. 70 vezes, 7 vezes, são 490 vezes. Em plena terminação do século XX, somos induzidos a pensar em muitos autores da crucificação. Senhor, já passaram por 20, 22 e às vezes 30 vezes passaram pela reencarnação e continuam com tantos outros entes humanos da época do sacrifício do Senhor, suscitando em nós a realidade que o perdão do céu foi concedido sob condições e dividido em instâncias no tempo. Somos obrigados a meditar no aproveitamento dos dias e das horas, compreendendo a necessidade de evangelização e do estudo do Testamento Antigo e do Evangelho para nosso benefício, não só das crianças e dos jovens, mas
dos institutos de ensino e sim evangelização no exame e na tradução das letras sagradas com as explicações dos profetas e dos apóstolos em todas as idades, para bem de nós mesmos. É justo lembrar que para os nossos anos, de modo a nos edificarmos nas letras, nas leis divinas, com a edificação em todas as idades, determinados em todos os lares e em todas as famílias, devem consagrar determinado dia da semana para compreender e desfrutar a evangelização com o proveito integral dos diversos ensinos dos diversos pastores. Para isso, é justo se verifique, é imperioso refletir no perdão do Senhor e desfrutamos das possibilidades da existência terrestre, em razão do que expomos. Rogamos a todos, nesta reunião, o serviço da evangelização, abrangendo todos os adultos, inclusive os doentes nos hospitais. Somente assim poderemos construir, pedaço a pedaço, o amor, a paz, a tolerância, a verdade, o bem, perdão, a verdade e a luz, para instalarmos em nossas vidas o bendito reino de Jesus. Bezerra de Menezes. O psicólogo, escritor e palestrante espírita Rossandro Klinge esteve nesse último Medinesp falando para o público sobre um tema ao mesmo tempo filosófico e de fundamental importância na busca por valores mais espiritualizados. Quais são os caminhos para a plenitude? E ele foi entrevistado pela equipe da Folha Espírita e do Portal de Luz. Vamos conferir agora. Olá, Rossandro. É um prazer tê-lo aqui com a gente na Folha Espírita. Prazer todo meu. A gente está aqui nesse Medinesp, né? Sempre um encontro maravilhoso. Com certeza. Rossandro, eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando sobre a sua palestra que você está trazendo aqui no Medinesp a respeito dos caminhos para uma vida em plenitude. Quais são os caminhos? Os caminhos, né? Primeiro que a gente entende que a plenitude é algo que é alcançado a longo prazo. Nesse sentido, o primeiro eixo, obviamente, claro, é entender que uma vida só não dá conta disso. Então, a plenitude é um projeto de longo prazo que requer várias experiências. O que não quer dizer que eu não tenho um compromisso em cada encarnação, em cada existência, de construir uma jornada nessa existência o mais plena possível. Aquilo que de forma tão simples, mas tão poética, Chico falou, né? Chegar no túmulo um pouquinho melhor do que chegou no berço. Nesse percurso que a gente vai traçando ao longo da vida, construindo uma vida que tenha como objetivo tocar as demais no contexto social de forma a tornar a vida do outro melhor. Então, nesse sentido, como Jesus dizia, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Servir é um dos caminhos para a plenitude. E nesse processo a gente entende que tem alguns componentes essenciais para que a plenitude se estabeleça. O perdão é uma jornada necessária, porque se nesse caminho a mágoa for tomando conta do meu coração, eu vou tendo dificuldade de estabelecer passos mais largos nesse caminhar, porque eu vou ficando preso em pontos do passado, nas relações das pessoas que eu idealizei e não como elas são. Então, eu não tenho a capacidade de aceitar a vida como ela é. Eu me revolto pela vida na condição da realidade que é dada. Eu fico querendo mudar, né? Então, a aceitação da vida como ela é, mudança daquilo que é possível, perdão no percurso, objetivo de servir as pessoas, especialmente num contexto de uma sociedade muito cacossônica por todas as muitas formas de chegar conteúdos, redes sociais e tudo que nos cerca ao redor, nos tirando daquilo que também é essencial na plenitude, que é um certo minimalismo emocional. É tanta coisa que é possível, aquele conselho de Paulo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, é tão atual hoje em dia, porque é tanta coisa permitida e tanta coisa à nossa disposição, mas de tudo que está aí, o que é conveniente para a minha jornada de plenitude? Então, por aí a gente vai
falando um pouco desse caminhar que a gente está fazendo. Sim, buscar aquilo que é essencial, até em Essencial. termos de valores eternos, né, e não de coisas Que são transitórias. passageiras, transitórias. Por exemplo, a forma como as pessoas vivenciam a própria política, né? No sentido mais da política pequena partidária, que dividiu várias religiões, e o movimento espírita também tem passado por isso, esquecendo que a nossa principal bandeira a cada encarnação, e nessa sobretudo, é a do Cristo. Né? Então, as bandeiras transitórias, elas existem, nós podemos ter uma jornada política, histórica, podemos, mas essa não é a nossa bandeira principal. Sim, elas são imperfeitas, são São incompletas. imperfeitas, incompletas e transitórias e secundárias, porque o grande governador É, desta nau é o Cristo. sim. Você falou sobre o perdão e também a importância do auto-perdão. Esse processo. Que é como eu, ao longo dessa jornada, olho para minhas escolhas nem sempre felizes e as acolho como a escolha possível no nível de maturidade que eu tinha quando as fiz. E a partir daí, acolhendo isso em mim, eu tenho uma sacada emocional muito importante, que é no momento em que eu me perdoo, eu ganho a expertise para aceitar você como você é. Para ver que você também é falha, porque eu também sou, e aí a nossa relação fica mais madura, porque não é relação infantilizada, em que eu projeto a minha criança ferida na sua criança ferida, não é a minha criança acolhida, acolhe a tua criança que também quer crescer, e essa jornada fica mais leve. Muito bem. Mudando um pouquinho de assunto, eu gostaria que você contasse o seu trabalho com o Educa. A Educa, eu e meu amigo Jaime Ribeiro, que também é espírita, nós nos encontramos em 2018, nos conhecemos, numa visão bem reencarnacionista, nos reencontramos nessa existência, e lá começamos um trabalho que não tinha com esse objetivo, mas a gente foi percebendo isso, e a gente um dia, viajando de madrugada, indo para Camandatuba, eu falei para ele, Jaime, eu estou indo falar com empresários e pessoas muito famosas ou ricas, mas que estão emocionalmente tão debilitadas, e às vezes eu me sinto instigando o gelo nesse processo. Eu acho que a gente tem que chegar lá na infância. E como ele é um cara muito... Ah, não, você está querendo abrir uma empresa de socioemocional. Exatamente. A gente tem que educar as crianças. E a gente tem que chegar nas escolas oferecendo um conteúdo que não seja um livro qualquer, que não seja para cumprir obrigações do MEC, mas que seja para transformar e que também inclua as famílias. Portanto, a Educa é uma jornada de educação e desenvolvimento socioemocional de alunos, de educadores que estão esgotados e de famílias que muitas vezes estão omissas ou perdidas. Desorientada. Então, a gente, em vez de partir para a acusação de pais e vitimização de educadores, nós convidamos todo o contexto escolar para que nós possamos dar as mãos e desenvolver essa jornada, tanto da parentalidade saudável com os pais, como da inteligência e do desenvolvimento das competências emocionais com os alunos dentro do ecossistema escolar. E a gente está aí muito feliz com os resultados que a gente tem alcançado prático na vida das pessoas nas muitas escolas. Pegando o Fundamental 1, né, crianças do Fundamental 1, Fundamental 2. A gente está pegando agora, a gente começou com o Fundo e Info de 2 no primeiro ano, mas a gente agora vai com a jornada completa. A gente vai lá desde o ensino infantil até o médio, né, com um projeto de vida, e tem sido fantástico o que a gente tem construído e percebido nas escolas, o que eles devolvem para a gente, as famílias, inclusive porque a gente criou agora a primeiro streaming de educação parental do mundo. É como se fosse uma Netflix de conteúdos para vivenciar a jornada da parentalidade pelos pais, né? Ou seja, como você identificar a experiência, desde a jornada do nascimento até o luto, quando for necessário. Então, como construir isso, sem mais estar olhando para pais e os acusando, mas os convidando, você está perdido? Ok, vamos lá, vamos colocar bússolas aqui, colocar padrões do que a ciência traz, que pode te ajudar nessa jornada a desenvolver o maior talento que recebemos a cada encarnação que são nossos filhos. Sim. E dentro do ambiente escolar também deve ter um ganho, né, a relação entre os próprios alunos, um com o outro, né, as questões de bullying. Sim, a gente tem uma jornada que inclui, inclusive, dentro desse processo, a educação midiática. Ou seja, as redes sociais é algo muito recente, mas já provocou um estrago significativo na nossa sociedade. Então, nós precisamos entender, não é que a gente vai proibir o uso disso, mas a gente tem que educar essa geração atual, não só de adolescentes e crianças, mas de pais também, Sim. a viver essa experiência digital de forma consciente, em que a gente possa construir valor também aí, que a gente combate o cyberbullying, que é mais perverso do bullying, né? Então tem muitas outras nuances que a gente vai trabalhando ali nesse nosso processo de educação socioemocional. E o Educa esteve agora na BET 2023 em São No Paulo. Brasil, a gente, é o maior evento de educação da América Latina, né? Eu fiz a palestra de encerramento no primeiro dia lá,
e a gente estava com um stand para apresentar as escolas e as trocas que a gente faz, né? A gente sempre diz até que, eu e Jaime dizer, a gente não concorre com os outros socioemocionais, nós colaboramos com o desenvolvimento das competências socioemocionais. Muitos dos outros proprietários de empresas socioemocionais são amigos pessoais, né? A gente até diz brincando assim, a gente é amigo no CPF, concorre no CNPJ, né? Mas, na verdade, essa é uma concorrência saudável no sentido de levar para as escolas e para as famílias a educação das almas e o desenvolvimento das emoções. Quanto mais pessoas focadas Melhor, nesse objetivo, melhor para todos nós, né? Com certeza, com certeza. E agora eu gostaria que você refletisse aqui, para que nós pudéssemos ouvir. Quais os avanços dessa junção da espiritualidade inserida com a ciência, na educação? Como isso tem avançado nos dias atuais? Gente, quando a CACEL, que é uma empresa lá que está nos Estados Unidos, e começa a pesquisar, um grupo de pesquisas começa a pesquisar sobre a necessidade de olhar para a escola não somente como um lugar de desenvolvimento de competências intelectuais, né, de capacidade verbal linguística, domínio de matemática, de entendimento de história, sim, mas que também é um lugar que eu chamo de letramento das emoções, a gente já vê um avanço. Ou seja, o lugar onde se constrói o conhecimento não é somente uma construção de conhecimento cognitivo, mas emocional. Há um avanço. Qual é a tendência? Que esse lugar em que as emoções venham ser traduzidas também seja um lugar em que o espírito se manifeste. Então, provavelmente, no futuro, a gente vai ver que as escolas também vão entender que é um ambiente de desenvolvimento do espírito eterno. Ainda não é uma realidade posta, mesmo em escolas profissionais que têm uma visão transcendente da vida, mas e com valores, e são incríveis o trabalho que todas elas fazem. Inclusive a Educa, ela está em escolas evangélicas, em escolas católicas, escolas espíritas, escolas que não são confessionais, mas quando você vê que a jornada socioemocional ela adentra a escola, a gente está vendo que um passo foi dado significativo para breve se levar em consideração que essa jornada emocional não se esgota neste lugar no qual nós nos encontramos, mas é de uma experiência de espírito eterno que está migrando aqui nesse contexto. Então, a gente sabe que há muitas pesquisas que fazem a interseção hoje em dia, espiritualidade e saúde, educação e saúde, mas é como a gente estava aqui inspirado pela palestra de abertura do nosso evento, do meu querido amigo e irmão Décio, é um paradigma que está agora provocando um conjunto de instigações, gerando crise no paradigma anterior, para que a gente possa romper e criar o novo paradigma em que se inclua essa variável espiritual na vida humana. Muito bem. Muito obrigada, Eu que Sandra. agradeço, uma alegria. Nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Eu particularmente admiro e respeito uma pessoa que sabe lidar com as divergências. Sabe aquele ou aquela que não se inflama, não se irrita e não insiste em impor o seu ponto de vista durante uma conversa ou durante uma reunião? Aliás, se nós imaginarmos Jesus na sua perfeição, não temos notícias de que ele se apresentava perante os seus adversários, seus contraditórios, em grandes discussões, tecendo defesas complexas, usando de todo o seu poder de persuasão. A gente não tem notícia disso. Com certeza, entre as atitudes que precisamos rever no processo de educação da alma está a forma como nós nos comportamos diante das divergências. Não é fácil lidar, com as divergências, pois ainda trazemos no hino da alma assim, muita vaidade, muito orgulho, que não permite que sejamos contrariados. Como seria bom se pudéssemos conviver com aqueles que sempre aceitassem o nosso modo de ver e interpretar qualquer coisa ou qualquer fato. Que tranquilidade, quando todos do grupo pensam da mesma maneira, quer seja o grupo familiar, profissional ou social. Mas seria que isso seria realmente bom? Imaginem como seria péssimo
se todos os seres fossem iguais nos hábitos, nas opiniões, na maneira de pensar, o que aprenderíamos uns com os outros, né? O que nós aprenderíamos? Como poderíamos evoluir sem a soma tão necessária ao nosso crescimento? André Luiz, no livro Sinal Verde, fala-nos sobre divergências de modo bem simples e objetivo. Ele inicia a lição lembrando-nos que as pessoas são diferentes e por isto mesmo guardam maneira própria de agir. Creio que todos concordamos com isto, certo? Então, por que tanta má vontade no trato com aqueles que se posicionam diferente de nós? Observem que se puxarmos lá pela memória, logo vamos lembrar de uma ocasião em que nos sentimos assim, naquela verdadeira ânsia em fazer com que alguém declinasse da sua opinião para adotar a nossa e dizer, por exemplo, você tem razão. Essa frase com certeza soou como música aos nossos ouvidos. É preciso, ao fazer essa análise, verificar qual era o objetivo real naquela ocasião. Seria somente para satisfazer o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Por ter convencido a pessoa ao nosso ponto de vista? Ou tratava-se de algo realmente importante e impessoal? Por outro lado, quantas vezes nos desgastamos na tentativa de converter alguém à nossa posição e nos desentendemos, discutimos, magoamos, ficamos magoados, criamos inimizades, um horror. André Luiz afirma: você pode discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor, e nos aconselha a afastar as palavras agressivas do nosso vocabulário. Na história da humanidade, assistimos muitos movimentos pela liberdade de expressão, pelo direito de pensar e agir. No entanto, ainda somos muito descuidados com esses direitos na nossa vida de relação. E o citado autor, André Luiz, nos alerta que existem muitos meios de auxiliar sem ferir. Já repararam que normalmente discordamos, discutimos exatamente com aqueles com os quais deveríamos ter mais cuidado, na relação, e ter uma relação harmoniosa e viver em paz? Sim, é exatamente no seio familiar que não colocamos panos quentes em nada. Assim, eu acho que o nosso empenho neste sentido deve ser direcionado em primeiro lugar para dentro da nossa casa. Vale um esforço para escutar de boa vontade o outro, sem pedras na mão, e se o assunto for contrário, de encontro, contrário à nossa maneira de pensar, vamos usar da paciência, da argumentação fundamentada, se realmente é imprescindível nossa intervenção no assunto. Mas, se por outro lado se trata na essência apenas de maneiras diferentes de pensar, aprendamos a ceder. Eu acho essa frase de André Luiz maravilhosa. Não é a primeira vez que eu comento sobre ela, Não só aqui, mas em outras oportunidades. Ele diz o seguinte: aprendamos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. É maravilhoso. Resume tudo que nós estamos falando. Tem uma pessoa muito querida minha que costumava dizer:
em situações de divergência. Ela falava, dá ponto? Bom, se não dá ponto, ou seja, se não há ganho para nenhuma das partes, deixa para lá, né? Para que contrariar se só vai dar prejuízo? Pensemos nisso e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos! Como sempre, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema O Suicídio e a Loucura, o qual consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 14 a 17, onde os espíritos da codificação deixam-nos os seguintes esclarecimentos a respeito do suicídio e da loucura, dizendo: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzidas pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo através da maneira pela qual o Espiritismo faz que ele as considere, então o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Posto de lado aqueles que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que isto só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum final divisa para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas, para aquele que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar àqueles que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? O que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir
que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva então, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio, onde, na maioria daqueles que se suicidam e aqueles que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas, assumem tremenda responsabilidade. O Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afasta muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada na qual se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazerem refletir os seus sentimentos naqueles que porventura pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura em que sábio ele será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal maior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo ao qual, no outro mundo, ele possa se reunir com aqueles que foram objeto de suas afeições e aos quais espera ou esperava encontrar. Donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número daqueles que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. E concluem os espíritos da codificação, comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com aqueles que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica do materialismo a ele conduz, a lógica do espiritismo o evita, fato que a experiência confirma. Amigas e amigos, esforcemo-nos sempre para superarmos a vaidade, o orgulho e o egoísmo, buscando contínua e constantemente o conhecimento, para que a fé verdadeira, baseada na lógica e na razão, esteja sempre em nossa mente, para que, quando estivermos na vida espiritual, frente a frente com a realidade do mundo eterno, possamos verificar que, dentre tantas coisas contrárias aos ensinamentos e exemplos de Jesus, conseguimos eliminar de nossa mente as coisas contrárias a essas leis universais, em especial o suicídio, que não é solução para as dificuldades
que nós mesmos escolhemos para superarmos aqui na bendita Escola Terra, mas sim pura ilusão. Tenhamos todos nós sempre gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos benfeitores espirituais. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui e na semana que vem nós teremos mais entrevistas inéditas com os palestrantes do Medinesp 2023. E se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada e até a semana que vem.